Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom a todos. Todos felizes. Aleluia. Antes de eu começar, eu gostaria de fazer uma oração ao Senhor. Peço que os amados fechem os olhos. Peço que os amados orem em língua enquanto eu falo. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, não sou eu apenas um canal, Senhor, diante de Ti. A palavra não é minha, mas é Tua. A glória não é minha, é Tua. É tudo para Ti, Senhor. É o Teu povo, Pai. Peço que o espírito de revelação e sabedoria esteja operando em cada coração, em cada espírito, Senhor. Ativa-se, meu Pai, os Teus filhos, nos ativa, Pai, para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor há a declarar, a derramar sobre cada um de nós, Senhor. Que possamos, Sim, meu Pai, ser cheios do Teu temor, Sim, meu Pai, e receber a Tua palavra, Sim, meu Deus, segundo o Teu propósito, Senhor. Fala conosco, Senhor. Libera tudo que o Senhor tem para liberar, Senhor. E que Teu nome seja engrandecido, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É um privilégio estar aqui diante dos amados irmãos e uma responsabilidade muito grande também. Estamos com 21 dias, está faltando só mais 2 dias, a partir de amanhã, né? E eu perguntei do Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar? O Senhor tem falado coisas grandiosas para cada um de nós. Tem usado os servos dele. E como eu falei, a palavra não é do apóstolo, a palavra não é dos pastores, é do Senhor. E se ele é do Senhor, significa se fecharmos nosso coração para a palavra dele, não estamos fechando para o pastor ou para o apóstolo, mas estamos fechando para o Senhor. Se fecharmos o nosso entendimento, estamos fechando para o Senhor. Não estamos rejeitando quem está pregando, estamos rejeitando a palavra do Senhor, o próprio Deus, o Deus vivo. E eu acredito que cada um de nós estamos aqui no nome dele. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Ai, Jesus. Senhor, me ajude a falar essas coisas. Quando o Senhor estava me falando umas coisas, foi ontem, né? A gente começou ontem, e aí veio, eu fiquei assim, meu Deus, como escrever tudo isso, né? Aí eu pensei que já tinha terminado, né? Deu 4 folhas, já tá bom, né? Aí o Senhor falou mais um pouquinho hoje, eu disse, tá bom. Aí continuou, eu disse, tá bom. Aí eu disse, não, vou copiar mais não, porque senão eu vou ficar aqui o dia todinho. Amém. Mas é assim, né? A sabedoria de Deus, ela é infinita. Quando estivermos preparados, abertos para ouvir Ele, Ele vai estar ali, falando conosco. Aleluia. Anotem a palavra-chave. Por um princípio, eu achei que era que tem a ver com o que a gente vai falar. Mas eu entendi que o Senhor vai me usar igual Paulo. Paulo, ele pregou ali para o povo, né? E depois ele voltou, trazendo aquelas cartas de orientações. E o que significa? A palavra-chave é recomendação.
Todos nós estamos cheios daquilo que o Pai já tem revelado para cada um de nós. Mas às vezes precisa o Paulo voltar ali e continuar falando com o povo, né? Enviando cartas. Aleluia, Santo Deus poderoso. Coloquem embaixo algo muito importante. Escrevem bem assim: temor. O princípio da sabedoria. Temor, vírgula, o princípio da sabedoria. E aí eu perguntei do Senhor, e eu falei: Senhor, quais vão ser as palavras que foram profetizadas? Porque foram muitas e muitas fortes. E se vocês observarem, uma interliga com a outra. Aleluia. E em meio a todas, eu separei aqui 4. Uma dessa fala assim que a partir deste ano, não faça nada sem perguntar ao Pai. Não desobedeça. Isso foi no 9º dia da primícia. A outra: só viverão as promessas de Deus quem deixarem a capacidade de receber a visão, de receber a visão. Aqui ele estava falando que deixar de ser ampliado, receber a visão do Senhor, receber aquilo que o Senhor tinha através de cada um. Até o apóstolo falou, né, que Deus vai continuar trabalhando nos limites, nos conceitos, nos preconceitos. Aleluia. O próximo é: os filhos se moverão como leões. A anterior, gente, também é do 9º dia, tá? De primícia. E esse aqui que eu tô falando, moverão, é no 4º dia de primícias. E a última é sobre o Kids. O Kids e os jovens, que também foi no 5º dia de primícias, né? Que vamos ter até uma igreja. Que bênção, né? Os Kids vão ficar só na glória. Aleluia, Santo Deus poderoso. Quem vive? Ele vive. Aleluia. Tá bom. Então vamos começar. O apóstolo ele falou que há 2 tipos de profecias durante esses 9 dias. Ele disse que há uma profecia condicionada, que precisa que aquela pessoa ou aquele determinado povo se mova, tome atitude. E existe a incondicional, que não precisa de nós. Vai acontecer independente se a gente participar. Não é verdade? Como o fim dos tempos, vai acontecer. Ou você participa ou não. Amém. Ai, Jesus. Só que a gente tem que entender que nem todos estão ainda na mesma sintonia espiritual. E é justamente esses momentos que estão acontecendo para que todos estejam com um entendimento juntos, alimentando o Espírito não só na igreja, mas também em casa, para que todos estejam em unidade. Esses que não estão, o Senhor tem nos dado a paciência, né, de ensiná-los, no caso o apóstolo, os apóstolos e os pastores, para nos ensinar e ensiná-los a alcançar a profundidade. Antes de eu começar, eu queria falar algo para que vocês possam ter mais ou menos compreensão. Vou tentar ser um pouquinho rápida, tá bom? Para dar tempo daquilo que o Senhor quer liberar. Quero que vocês anotem, e porque se vocês quiserem colocar já ali também é muito bom. Salmos 51:5. A gente precisa entender umas coisinhas ou relembrar, para que eu venha começar a falar. Salmos 51:5. Ele fala bem assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim,
desde que me concebeu minha mãe. Agora, coloca Gênesis 8, 21. Aleluia, Santo Deus poderoso. Que a glória seja engrandecida, Senhor. Que a tua presença seja engrandecida sobre nossas vidas. Diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Vocês podem observar que no meio ele fala: porquanto o seu íntimo, ele está falando do homem e mulher, é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. Gênesis 6, de 3 a 8. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Pode passar. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefelins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as mulheres dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Observem o 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que proviam das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Pode passar. Observem o 6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Só até o... Vou ler, continuar. Então, tá certo? Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Amém, Jesus. Salmos 1, por favor. Salmos 1, 1 ao 2. Vocês estão vendo aí que temos um problema, né? Estão falando o problema. Qual é o problema? Que desde a nascença o homem já é inclinado para o mal. Salmos 1, 1. Aí vem aqui um ensinamento, uma direção e uma forma assim: vigiem. Abençoado com a felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Isso aqui que eu estou mostrando, que a gente está lendo, é para a gente entender a base daquilo que eu vou começar a falar. Entendeu? Para não dizer que é de mim. Amém? Tá, vamos continuar. Vou falar daqui a pouco. Para que o homem e a mulher consiga vencer isso, sabemos que precisamos do segundo Adão. Porque o primeiro, sabemos o que ocorreu. Mas o Senhor, Deus, Ele mandou o segundo Adão.
Quero que vocês notem Romanos 5, 12 ao 21. Não precisa colocar. Isso aqui é para vocês lerem depois em casa, tá bom? Pra gente não perder muito. Romanos 5, de 12 ao 21. E pode estar colocando aí 1 Coríntios 15, 45, a partir do 45. Aleluia, Santo Deus. Obrigada, Jesus. Amados irmãos, engraçado, né, que a gente passa um tempinho, né, aí fica um pouco nervoso, mas estou começando a me soltar um pouquinho, calma. Agradeço ao Senhor, porque antes de vir, eu tive a oportunidade de pedir a bênção do meu cabeça, né, e me abençoou. Isso dá bênção, né? E foi uma bênção. Agradeço a Deus pela vida dele. Já, amados? Tá, começa em 45. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Pode passar. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Vou repetir. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Pode passar. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Recebe? Amém, Jesus. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormecemos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Enquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Então, glorificando o Senhor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia, Santo Deus. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mais um, para finalizar. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Romanos 12, de 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Amém? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico.
E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas. Sede transformados pela renovação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, Senhor. Precisamos nos revestir de Jesus Cristo. Essas palavras vocês viram, gente? Que ele fala, ele declara que precisamos de Jesus. Já foi falado aqui. E por nós, por si próprio, não conseguimos nossa salvação. Aprendemos que tudo vem dele. Então precisamos nos revestir dele. Para que possamos ser moldados, para que possamos ser transformados, para que possamos ser uma nova imagem, precisamos primeiramente conhecê-lo. Precisamos conhecer Jesus Cristo. Quero que vocês colocam, se tiver espaço na frente, eu até esqueci, gente. Um pouco mais em cima. Recomendação, o significado é ato ou efeito de recomendar. Aquilo que adverte, aconselha, avisa, exorta, é uma qualidade digna de apreço. É algo que faz você lembrar de algo. Quero que vocês entendam que o nosso futuro já está estabelecido. Só que para que a gente venha chegar até aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós, precisamos caminhar neste caminho. A questão é que muitas vezes, não entendam errado. Como eu falei, são recomendações para algo que te edifica. Não é algo que vai te destruir. Não é algo que é ruim. Não estou aqui com pedras, mas estou aqui com o amor. E o amor não vem de mim, mas dele. Quero que entenda que muitas vezes pessoas vêm ao ministério ou vão à casa de Deus para receber benefícios. E essa é a questão, que eles perdem o que é mais precioso. Às vezes recebem uma palavra dizendo, você vai receber tal coisa. Depois que eles recebem essa profecia, uns já se desviam, uns já param de vir, achando que está decretado. E não entendem que aquilo que foi decretado ali, foi declarado através de um profeta, era um caminho que o Senhor ia fazer para ele, mas ele precisava permanecer. Ele tinha que continuar para receber aquilo que Deus tem para ele. Já foi ensinado aqui que Deus, ele não é como algo que a gente tem que pegar e puxar para nós mesmos. Como um trampolim que a gente pega ali, eu vou pegar uma vitrine, um suco, um negócio. Não. Mas ele está aqui como para que a gente venha conhecer a paternidade dele. Ele quer se revelar a cada um de nós. E somos como um livro. Eu estava até falando hoje com meu esposo. Um livro. Por quê? Estava pensando nesses dias. Existem 2 livros. O livro onde a gente faz a nossa vontade e criamos a nossa própria história. Eu vou fazer assim, vou para a faculdade. Eu fiz isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Só que, com um percurso de tempo, a gente tem um encontro com um livro.
um livro que não é nosso, mas é para nós. Só que é para nós, que através de nós alcança outras vidas. E é algo grande. E aí você tem que decidir, ou eu caminho a minha vontade, ou eu caminho aquilo que o Senhor tem me chamado. Eu vou escrever a minha história, eu vou escrever a história que Deus quer que eu escreva. Eu vou viver minha vontade, o meu desejo, eu vou viver o desígnio que Deus tem para a minha vida. É nesse percurso do caminho, aonde somos purificados, somos santificados, somos vivificados e aprendemos a ser filhos. Ele pode te apresentar um benefício, mas aquilo é uma maneira de te chamar para que você venha caminhar o caminho que Ele tem, que é as pegadas de Jesus. Só que a gente não entende, é que às vezes a gente quer muito rápido as coisas. Queremos uma purificação rápida, uma santificação rápida, vivificação rápida. Digamos que o brasileiro, ele gosta daquele jeitinho rápido. Tem tudo para ajeitar ali, rapidinho, né? Mas as coisas do Senhor não é assim. Existe um processo, que já foi falado aqui, que precisamos passar. Cada um tem um processo. A minha dificuldade talvez não seja a sua, mas o Senhor, Ele sabe como trabalhar e tratar cada um de nós, para que possamos alcançar o pleno caminho, a plena presença de Deus, que é Jesus Cristo. Às vezes, recebemos até algo. Não falo de nós, porque eu creio que nossos amados, eles estão aqui por coisas maiores. E o nosso maior alvo é Deus. Nosso maior alvo é Jesus Cristo, é conhecê-lo, é viver o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Mas, para finalizar em relação a essa questão, às vezes as pessoas recebem bênçãos, saem. A gente tem que entender que a bênção, ela não precisa ser preparada. A bênção já está preparada para cada um de nós. O problema é que nós que não estamos preparados para receber a bênção. E às vezes a gente sai do caminho do processo e perde a bênção. Depois não entende o que aconteceu. Quando olha, não tem mais nada. E esses são os caminhos daquele que procura só aquilo que Deus tem. Mas Deus, Ele quer algo maior para ti, para cada um de nós. Quando eu coloquei essa questão do Kids, o apóstolo tinha falado, nossa, eu senti tanta presença do Senhor de uma forma tão forte. Para que possamos alcançar isso, amados irmãos, precisamos nos mover também com eles. Vocês viram aquilo que eu usei no início, que está na palavra, desde a nascença, são inclinados para o mal. Quando vocês vê em Romanos 12, ele fala, ei, não se molde ao sistema do mundo, não se envolva, não ande naquilo que o mundo oferece. Só que a gente não entende que o mundo, ele só oferece aquilo que é do mundo. Não é verdade? E por que vamos deixar nossos filhos caminharem para isso? Vamos deixar eles se direcionarem a coisas que não vão edificar a vida deles? Eu até escrevi bem assim, o Senhor me deu. Somos capazes
nós pais somos capazes de dar a vida pelos nossos filhos, se eles precisarem, eu tenho certeza que cada um pai tem toda a força, toda a coragem de dar a própria vida para um filho. Mas não somos capazes de dar a vida deles a Deus. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, é verdade, Senhor. Porque se nós hoje estamos buscando o Senhor, a plenitude dEle, a presença dEle, porque sabemos que nele há tudo o que precisamos, por que não vamos direcionar nossos pequenos a esse caminho? Por que não vamos ter esse zelo, esse cuidado, esse temor? Gente, o Senhor tem trabalhado esses dias. Eu não falo esses dias, mas o Senhor está trabalhando em mim ainda, em certas coisas que fala em relação ao temor. E uma delas é esse o meu temor. Às vezes as pessoas não conseguem me compreender porque eu sou como a minha filha, porque eu sou mãe também. Mas eu sou porque eu compreendo essas coisas. Sabe, gente, comprar comida. Quem não gosta de comprar comida para os nossos filhos, né? Comprar até uma besteirinha para agradar. Roupas. Não, a gente tem que comprar uma roupa boa. A gente se agrada disso, né? A gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente investe em tudo aquilo que é para agradá-lo. Aquilo que ele precisa fisicamente. Só que a gente tem que entender, e eu falo isso para os meus amados, que isso não é o suficiente. E isso não é o mais importante. Sabe por quê? Abrem a Bíblia em Mateus 6. A partir do 25. Amém, Jesus. Seja agradecido, Senhor. Que o teu temor venha sobre nós, Senhor. Nos dai o teu temor, Senhor. Nos dai o teu temor, Senhor. Mateus 6, a partir do 25, diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Me turba aqui, gente, perdão. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Esse é o Senhor falando para nós. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Pode passar. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos de comer, que iremos de beber, ou ainda com que vos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. O último. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como eu falei,
aqui ele fala sobre a preocupação das coisas terrenas. Não estou falando que não devemos trabalhar. Compreendam que aquilo que ele está tratando nessa passagem é que Deus tem que ser nossa primazia. Primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Se a gente não construir uma base que nossos filhos, desde pequenos, eles são construídos bases. Se ele não for construído isso aqui, vocês acham que o que vai ser construído dentro deles? Se nós, a partir de nós, não ensinarmos, quem vai ensiná-los? Vocês querem que a escola ensinem? Vocês querem que os amigos deles ensinem? Vocês querem que as pessoas da rua ou pessoas carnais que andam na carne ensinem o filho de vocês? Eu falei que não. Eu também não quero. E é por isso que nós precisamos estabelecer isso dentro deles. Precisamos que eles tenham essa base e que eles tenham o fundamento da palavra desde pequeno. Às vezes a gente fica tão ingênuo achando que eu vou falar certas coisas que não tem nada a ver. Não, ele não vai. Gente, hoje em dia, se vocês observarem o que se passa nas escolas, nas coisas que estão acontecendo, vocês vão se assustar. Muitas vezes, adolescentes, crianças, sabem mais do que nós mesmos. Infelizmente, e não é coisa boa. Se nós não ensinarmos que eles devem não percorrer tal caminho, eles vão aprender com os amigos. E os amigos vão ensinar que aquele caminho parece ser bom aos olhos carnais. E ele vai caminhar para aquilo ali. O que eu estou falando aqui é que se a gente não alicerçar a questão do Senhor na vida deles, depois vai dar mais trabalho para a gente tentar trazer eles para o Senhor. Uma dor de cabeça que a gente não deveria passar. Fora que é tão bom quando a gente vê nossos filhos crescendo nas coisas do Senhor, crescendo na identidade de Deus. Porque para que nossos filhos venham viver esse propósito, eles precisam andar também no Espírito. Não tem como eu e você andar no Espírito e nossos filhos andarem na carne. Se eles andarem na carne, eles vão se inclinar para a carne. Se a gente não tomar atitude, a gente pode até perder os nossos filhos. Ou privá-los de viver algo extraordinário com Deus. Muitas vezes, Deus ele quer usar seu filho na escola. Mas às vezes o teu filho está sendo mais usado pela própria escola ali do que ele influenciando os amigos. Às vezes ele está sendo mais influenciado pelo celular, pelaquilo que o mundo está oferecendo, pelaquilo que o mundo está ensinando, do que as coisas celestiais que estão aprendendo na igreja. Sabe por quê? Porque desde a nascença, o homem, a criança é inclinado para o mal. Você pode colocar eles para sentarem bem aqui, mas se você não colocar ele para ser espiritual, colocando os devocionais para ele praticar, e ele não está aprendendo a palavra do Senhor, chegar em casa, ele assistir coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus, vocês acham que eles vão preferir o quê? Porque muitas vezes os filhos falam assim, estou entediado de ir para a igreja. Por que será? Não é a carne não, isso aí? Carne purinha. Tô rindo aqui, mas a vontade é de chorar, gente. Eu falo isso porque, infelizmente, o fim disso aí é muito triste. Então, a gente precisa se posicionar com os filhos para que a gente alcance uma igreja onde os kids são cheios da presença do Senhor. Precisamos se posicionar. Precisamos compreender. Porque o que mais a gente observar, gente, vamos pedir discernimento do Espírito Santo. Senhor, me dá discernimento e para o teu povo, para que possamos ver, enxergar
aquilo que vem de ti e aquilo que vem das trevas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não vê maldade em um desenho, não vê maldade. Eu falo bastante no grupo Kids. Eu oriento. Eu falo, gente, cuidado. Cuidado com os desenhos. As trevas, elas têm investido muito nas crianças. Não ache que uma criança não pode ser. Que elas podem sim. Endemoniadas. Eu falo isso porque foi criança que eu fiquei. E foi difícil. Foi muito difícil. É um percurso que é muito doloroso, tanto para um pai quanto para um filho. Por que vocês acham que um filho hoje em dia tenta se matar? O que eu falo para os pais é posicionamento. Peça para que o Senhor venha direcionar como vocês têm que conduzir o filho de vocês. Para aquilo que Deus tem preparado para cada um deles. Se Ele te chamou, Ele chamou o filho como um profeta, direcione para isso. Se Ele te chamou, Ele chamou o filho para mestre, direcione para isso. Se Ele chamou para pregar a palavra como um discípulo ou um diácono ou algo do tipo, direcione para isso. Não precisa ele ser levantado com alguma coisa, assim como o adulto. Ele também precisa ser purificado. Ele precisa ser transformado. Ele precisa ser santificado. E ele precisa ser vivificado. E eu falo algo para os filhos. Todos os filhos. Não é só criancinhas. Não é só adolescente, eu falo para todos os filhos. Não esperem papai e mamãe pegar na mão para poder vocês correrem atrás daquilo que Deus tem para vocês. Sabe por quê? Porque quando eu fiz isso, eu fiquei parado, nada mudou na minha vida. Nada mudou. Sabe quando vai mudar? Quando a gente tomar uma atitude. Um basta. Se a gente fica parado, nada muda na nossa vida. E se a gente se entrega às coisas do mal, que o inimigo quer para nossas vidas, duas ou uma. Ou ele te faz como escravo, até chegar à morte, porque é isso, ele só veio para isso, né? Sabemos que a palavra do Senhor diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Coisa boa que ele não vai querer conosco, não é verdade? E foi assim com a minha vida. Foi assim com a minha vida. Hoje eu sou grata ao Senhor. Não tenho vergonha de falar. Sabe por quê? Porque isso é um testemunho para outras vidas. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus me estabeleceu aqui, com vida. Assim como cada um de vocês. Todos nós somos importantes ao Senhor. Valorizem isso diante do Senhor. Na minha casa, ninguém ia para a igreja. Ninguém ia. Na minha casa não tinha oração, leitura de Bíblia, nada. Não esperem que vocês tenham esse apoio. Eu sei que vocês vão ter esse apoio agora, porque os pais vão estar posicionados. Amém? Mas não esperem. Papai e mamãe não estão ali do seu lado? Vá. Vá. Vá, porque sabe o que fez eu mudar a minha trajetória da minha vida? Quando eu estava lá no buraco, quando eu estava lá perdida, e eu tentei voltar ao Senhor, eu tentei me estabelecer ao Senhor, eu vi um vídeo que falava bem assim: faça o que ninguém faz e terá o que ninguém tem.
Faça o que poucos fazem, faz, e você terá o que poucos têm. Você pode ver as histórias de homens e mulheres que foram grandemente usados ao Senhor. Não eram muitos, eram poucos. Porque poucos pagaram um preço. Não foi todos. O chamado é para muitos, o chamado é para todos. Mas pouco sacrifica, pouco se entrega, pouco estão dispostos a viver o extraordinário de Deus. Porque às vezes para ele o preço é muito alto quando eles andam na carne. Mas quando eles andam no espírito, eles recebem a satisfação de querer entregar. Eles mesmos se entregam. É amém assim? Não é assim? É assim, gente. Para quem é carnal, é sacrificoso, é doloroso. Mas quem é espiritual, ele quer se entregar porque ele quer mais. Ele está experimentando, ele quer mais, eu quero mais. É assim que funciona. Então foi quando eu decidi que eu não queria mais parcialidade, eu não queria algo pequeno, eu queria tudo. E eu falo hoje para o Senhor. Temos que ser perseverantes. Quando a gente é iniciante, a gente, como eu falei, a gente tem aquela pressa, né, de já ver coisas no mundo espiritual, já ter aquela unção, aquele negócio, ou poucos dias já receber tudo aquilo. Só que quando a gente é carnal, a gente precisa construir algo dentro de nós. Precisamos que aquilo viva dentro de nós, cresça. Então demora, um processo. Temos que ter perseverança. Se não conseguiu hoje, persista. Mas é na continuidade que vamos receber aquilo que o Senhor, Ele quer nos dar, porque Ele quer mais do que nós. E se Ele quer mais do que nós, por que não temos que persistir? Sejamos perseverantes. Foi o que me trouxe até aqui, foi a perseverança, a persistência. Muitas vezes eu me frustrava, mas eu falava assim, eu não vou desistir, eu não tenho outro caminho, eu vou é para aí mesmo. Amém? Jesus, me ajuda. Ai, Jesus, Senhor, vivifica, Senhor. Vivifica a Tua palavra na Tua igreja, Senhor. Senhor, vivifica a Tua palavra na Tua igreja, Senhor. Fala com eles, Espírito Santo, os convença, não daquilo que é meu, mas daquilo que é Teu, Senhor. E nos enche do Teu temor, Pai. E nos enche do Teu temor, Senhor. Quero que vocês entendam que vocês precisam estabelecer aquilo que vocês são no reino. E se movam para isso. Pais, como eu falei, o conselho que eu posso dar para vocês é que invistam em coisas, principalmente físicas. Histórias. A gente aprende tanta coisa boa aqui. Eu não falo coisa boa de ser boa apenas, mas coisa que realmente vivifica, é a palavra de Deus, é a palavra revelada de Deus. Pegue a palavra que vocês aprenderam esse tempo todo e use imagens, nem que você desenhe e vá com seu filho, mostre para ele, ensine. Porque quando ele chegar para ler a palavra de Deus vai ser mais fácil para ele. Ele já vai compreender as coisas celestiais. E quando eles se encherem do Espírito Santo, eles lerem palavra, o Senhor vai aprofundá-los mais ainda nas revelações. Se seus filhos têm problema com questão de assistir e vocês querem tirar aos poucos, porque a gente sabe que tem pessoas que estão deixando assistir. Zelem pelo aquilo que eles assistem. Não deixe que a TV e o celular sejam um canal para destruir a vida dos filhos de vocês. Às vezes tem um desenho que não parece nada demais, mas ensina a desrespeitar. Ensina a você a fazer do seu jeito, a desobedecer. Tem, gente. Eu acompanho a minha filha. Às vezes eu vou olhar, eu fico triste. E é muita coisa. Coisas que
Não sei nem se eu posso falar aqui. Eu mesmo, quando eu era criança, assisti muita coisa. Desde bebezinha. Minha mãe mesmo falou. Quando tu era ainda em meses, tu assistia. Eu, meu pai. E aí eu fui procurar um tempo desse, né? Eu vou assistir. Ela vai assistir, mas eu vou assistir junto. Vou dar uma olhada ali. Aí eu coloquei lá. Quando eu vi Meu Irmão Urso. Vocês já viram? Vocês viram o que tem lá, né? Fala sobre espiritismo, né? Sobre as coisas lá, fala com mortos. Enfim. Moana. Então, assim, vamos ter vigilância com aquilo. E peça que o Espírito Santo, ele dá o discernimento para vocês. Eu não estou aqui para convencer vocês. Mas zelem tanto para aquilo que vai ensinar coisas boas para o filho de vocês, quanto também as coisas espirituais. Porque, infelizmente, tem muita coisa consagrada que a gente não sabe. A intuição dele não é do homem, é para que tenha mais visualização. E eles consigam vender mais, ter mais lucro. E do inimigo usa isso como benefício para destruir. Entrar como acesso a nossos lares. Será que eu tenho muito tempo ainda, gente? 9h14 já? Olha o que o Senhor falou. O Pai tinha falado bem assim, que quem crê se move. Não é verdade? Eu ainda acrescento, quem teme assume a responsabilidade e se move. Às vezes a gente acha que temer é ter medo. Não é questão disso em si, mas é de honrar. Eu vou falar mais um pouquinho isso na frente aí. Rapidinho, vou tentar ser mais rápida. Eu só queria ler algo para vocês que o Senhor me deu pela manhã. Diz assim. Só quero que vocês entendam que não achem chato as coisas que a gente repete. Vocês viram que na palavra do Senhor disse que aquele que fala Salmos, primeiro, ele fala que o filho, ele medita de dia e de noite. A palavra, quando se termina de ler ela toda, ela não paralisa, ela não para. Você tem que voltar. Quanto mais você lê algo, mais aquilo ali vai te dar revelação. Isso lendo com o Espírito Santo, não de forma carnal. Então não ache chato se a gente volta a certas palavras. Mas Deus está tentando construir algo dentro de nós. E destruir também coisas dentro de nós, como já foi falado até mesmo ontem. E assim o Senhor falou para mim. Amados, de fato, aquilo que falamos, pastores e apóstolos, cheguei até a comentar um pouco no início, não vem de nós, não é nossa palavra, mas do Deus vivo. E de fato, os amados fecharem seus corações, esses estão negando, não a nós, mas o próprio Deus. Ele, com seu infinito amor, nos concedeu graça para nós conhecermos a palavra, pois muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Aí, eu achei interessante. Conhecereis a verdade. Aí eu volto. Conhecereis a Jesus. Quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Ou a verdade? Quem é a vida, gente? Eu pensei e falei outro. Será que eu estou nervosa? Meu pai. É o tempo, pai. E quem... Tá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus te libertará. Jesus vos libertará. Deus procura por verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aí vem que adoram em espírito. O nosso espírito está junto com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E em verdade, Jesus. Quem está junto com Jesus? Quem está junto com o Espírito de Deus, adora em espírito. E quem
adora em verdade, adora junto com Jesus. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele que tornará a vida dentro do nosso espírito, alma e corpo. Porque Ele não quer só alcançar o nosso espírito, Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso corpo, Ele quer tudo. É uma caminhada de crucificação, purificação e vivificação. Somos vivificados nele. Aprendemos que temos vários inimigos. Não é verdade? Vocês lembram? E o primeiro é a nossa alma. Nós mesmos podemos tardar ou paralisar a nossa transformação. Deus tem um caminho para cada um. Pegadas. Mas muitos não estão andando no tempo de Deus, mas no seu próprio tempo, pensamentos, sentimentos, entre outros. Coisa assim que só vamos vencer de fato com a vida sacrificada. Lembre que foi falado ontem? Entregue à igreja de Deus. Eu, precisamos de temor. Mas ele não anda só. Anda com amor. Precisamos caminhar com eles. Só assim faremos com zelo aquilo que Deus nos tem ensinado e continua ensinando. Se vacilarmos, o inimigo da nossa alma, que veio para matar, roubar e destruir, vai paralisar o projeto de Deus em nossas vidas. E até conseguir tirarmos da terra, se for possível. Não rejeitem a Deus, o seu Santo Espírito, mas deixe Ele os convencer, ensinar e moldar. Caminhe para aquilo que Deus chamou você. E se você ainda não tem a certeza de que você é, continue orando, continue persistindo. Ele vai falar quem é você e o seu chamado. Quando você começa uma caminhada com o Senhor de profundidade, quando você começa a se entregar no devocional que já foi ensinado aqui no ministério, na comunhão com o Senhor, vocês por si só não vão nem perceber, vão estar caminhando na vontade do Senhor, vão ser direcionados a isso. Então não se preocupe com essas coisas, mas se preocupe com o seu tempo com Deus. Se preocupe com o seu devocional com Deus. Se preocupe em cada dia tirar o tempo melhor, o seu sacrifício diário diante dele. Êxodo 20:20, ele fala sobre temor. Pode colocar rapidinho? Estou finalizando, gente. Estou nervosa, tá? Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Não, só isso mesmo. Então, aqui ele está falando que aquilo que o Senhor estava trabalhando para o povo era para provar o povo e para que o temor de Deus estabelecesse diante deles, para que eles andassem e não pecassem diante de Deus. Se vocês perceberem e verem o que está acontecendo muitas vezes com igrejas, com as pessoas, é o quê? É a falta de temor. É por isso que elas não temem de ir pecar. É por isso que muitos estão fazendo o que fazem. Temor é para que a gente não venha pecar, para que a gente venha obedecer, para que a gente venha assumir a responsabilidade. É para que a gente venha perseverar e ter valorizar aquilo que o Senhor nos concede. Precisamos do temor de Deus. É por isso que eu falei, temor é melhor que sacrifício. Temor, o princípio da sabedoria. Perdão, gente, que eu estou tentando ser rápida, eu estou me baralhando aqui um pouquinho. Em 1 João 3,15, ele fala algo interessante. E fala sobre falar do nosso irmão, não é verdade? Pode colocar aí, 1 João 3,15. Se a gente tiver o temor de Deus, a gente não vai ter coragem de falar do nosso irmão. A gente não vai ter coragem de ser homicida.
na vida do nosso irmão, dos nossos líderes, difamar ou caluniar eles. Pelo contrário, vamos ter temor de abrir nossos lábios. E não só serve para isso também. Às vezes, filhos que deveriam estar caminhando com as decisões do pai, o que foi falado nos dias proféticos, para a gente não tomar mais decisões sozinhos, por falta de temor. Porque quando o filho anda sem temor, ele toma suas próprias decisões. E eles quebram a cara. E é por isso que foi uma dessas palavras proféticas que foi colocada aqui. Por causa que o temor é necessário em nossas vidas. Porque quando não andamos com temor, não procuramos saber o direcionamento de Deus, consultar a Deus. Às vezes, tá até falando lá em casa, né? Às vezes, o Espírito Santo, na verdade, falando comigo, né? Às vezes as pessoas, elas fazem até mesmo escondido dos líderes. Porque já foi ensinado algo e fazem escondido para que isso não venha, entendeu? Só que esquecem que existe um Deus olhando cada um de nós. Às vezes foi ensinado que não devemos fazer tal coisa. A palavra de Deus estava lá, foi falado, ensinado. Só que, entre aspas, temou o homem, querendo esconder dele. Teve medo, na verdade, não foi um temor de Deus. Teve medo, preferiu esconder aquele assunto, não falar, para poder fazer, esquecendo que Deus, o Altíssimo, estava vendo ele. Achando que a palavra que o apóstolo, ou os pastores, ou aqueles que estão na frente, falou para ela ou para ele, era deles. Mas como foi falado aqui várias vezes, a palavra não é nossa, é do próprio Deus. Deus, ele levanta homens e mulheres para fazer a obra dele, levar a palavra dele, fazer da forma dele, para que ele venha fazer conforme a vontade dele na cada vida, na vida de cada pessoa. Não é do homem. E aí às vezes as pessoas têm medo, querem esconder. Eu disse, eu não vou fazer aqui, ninguém vai ver mesmo, vamos cobertar um pouquinho aqui. Sendo que não compreenderam, não teve o temor. Meu Deus, não vou fazer, não vou nem caminhar para esse caminho. Eu nem vou chegar nisso aqui. Muitas vezes fazem coisas sem consultar os líderes. Ou consultam, mas fazem ao contrário. Só para satisfazer suas próprias vontades. E esquecem que eles não estão desonrando apenas os líderes, mas também o próprio Deus. Não podemos perder a nossa consciência, mas temos que guardar o temor de Deus dentro de cada um de nós. O que muda um ser humano não é apenas escutar, mas é praticar a palavra de Deus. Tem muita gente ouvindo muita coisa e pouca gente praticando o que é para praticar. E por não praticar, não está se movendo. E por não estar se movendo, não está andando no tempo de Deus, está ficando para trás. Já foi profetizado aqui, quem não estiver andando na estação de Deus, pode até ser arrancado. Temos que ter vigilância, meus amados irmãos. Andem no temor. Andem no temor. Tema primeiramente a Deus. Tema aos seus líderes. Tema a tudo aquilo que vem diante de você. Se isso vai pecar contra o meu Deus, eu não vou fazer. Um dos meus temores é com a minha filha. Se a gente observar o devocional, né? Às vezes a gente quer fazer da nossa forma. Aí está desobedecendo os líderes. Falta de temor a Deus, porque não foi eles que instruíram isso, mas o próprio Deus. Ele está ensinando passo a passo. Gente, se a gente observar, nem todo lugar tem o passo a passo que o Senhor tem proporcionado aqui.
Deus está te ensinando passo a passo para você ser aquilo que Deus tem para sua vida. Agarre isso com força e vá adiante, marche. Êxodo 23, 20 ao 23, só copia aí rapidinho, não vou falar. Ele deixa bem claro que quem disciplina o próprio homem, olha aí, quem disciplina o próprio homem é o anjo do Senhor. Ah, tu não está temendo não? Está desobedecendo? Não se preocupe não. O próprio anjo do Senhor vai diante de ti e te corrige. Aí, ó. Eis que eu envio o meu anjo à frente de ti para que te guarde pelo caminho. Isso é bom, não é verdade? E te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Pode passar um pouquinho. Mais um. Respeita a sua presença e ouve a sua voz. E não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão. Porquanto nele está o meu nome. Pode passar. Mas escutareis fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Peraí, vou repetir de novo. Mas se, o que, igreja? Fielmente e fizeres. Ah, então não é só escutar, tem que também. Interessante. Então sereis inimigo dos teus inimigos. Eita glória, quem não quer isso, né? E adversário dos teus adversários. Passa mais um aí para nós. Eita glória. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. O próprio anjo do Senhor, pode colocar no primeiro de novo. O próprio anjo do Senhor, ele disciplina. O mesmo que é enviado, tem quando a gente faz um voto? O mesmo aquele voto que você coloca diante do Senhor, que você envia, é o mesmo que volta. E ele te pede, e aí, cadê o voto? Vai cumprir não? Vamos puxar um pouquinho ali. Eu falo isso, gente, porque já aconteceu isso comigo. Foi estreita. Foi uma grande disciplina. Então eu falo para vocês, muitas vezes o ser humano está passando por disciplina e não percebe por causa disso aqui. Precisamos caminhar com o temor do Senhor e fazer aquilo que Deus quer de forma fielmente. Porque se a gente não fazer, se a gente não ter essa consciência dentro de nós, vamos andar de forma irracionais, animais racionais. Como diz 2 Pedro 2,12, anotem aí. Vamos perder o caráter de Jesus. Aquilo que era para ser construído, vai ser perdido. Se construiu algo. E se não construiu nada, vai entrar mais no buraco. Finalizando, tá, gente? Quando a pessoa, ela não teme, ela não anda no temor, ela vive sem lei, na sua consciência. Ela faz o que quer, como quer, fala o que quer. E ainda diz assim, Deus conhece a minha fraqueza. Misericórdia. Amém, Jesus, Santo Espírito de Deus. Quando perdemos o temor, procuramos maneiras de tirar as nossas responsabilidades. E aí começamos a olhar para o próximo. E começamos a julgar o próximo. Ah, ele é perfeito? Bora ver se ele é perfeito mesmo. Não é verdade? Queria nem ter rido, gente. Mas por que às vezes eles fazem isso? Eles fazem isso para cobertar, para dizer assim, eu não sou perfeito, mas eu vou mostrar que ele também não é perfeito. Por que ele está falando alguma coisa? Aí que ele vai se amarrando. Porque vocês lembram que eu falei?
O temor é até de abrir a boca contra o seu irmão. Teme de falar de um homem, de uma mulher de Deus. Oh, meus irmãos, pelo amor de Deus, temam isso. Não fale da liderança de vocês, não. Uma coisa que eu aprendi, ó. Próprio anjo dele. Temos que mudar, porque carregamos a imagem do Senhor, a semelhança de Deus. Temos que decidir se caminhamos o caminho do mundo ou o caminho de Deus. Não tem como meia partes, não tem como ser quente e frio ao mesmo tempo. Ou melhor, ser morno, né? O Senhor vai vomitar. Nem Sodoma e Gomorra vai receber uma punição tão grande com aqueles que receberam a palavra e não praticaram. Nós temos a oportunidade. Quero que vocês anotem só algumas passagens para vocês estudarem em casa. Eles falam sobre temor. Vai ser muito edificante para a vida de cada um de nós. Deuteronômio 5:29. Eclesiastes 12:13. Amém? Quem vive? Está todo mundo feliz? Provérbios 14:29. Salmos 111:10. 2 Coríntios 7:1. Por aqui tem até uma passagem que a pastora falou ontem também. Eu ainda confundi. Eu ia falar ela aqui. Provérbios. Já falei 2 Coríntios 7:1. Provérbios 24, 12 ao 14. Primeira Samuel 15:22. João 14:15. Primeira Tessalonicenses 5, de 17 ao 24. Devocional em casa. Primeiro Coríntios. 1 Coríntios 13:11. Finalizando. 1 Coríntios 13:11. Hebreus 5, de 12 ao 14. Efésios 6:14. Provérbios. Eu tô correndo com o tempo aqui. Provérbios 15:33. E o último. Eu acho que esse aqui é o Colossenses. Não, eu acho que é o Colossenses. Gente, vou falar pra você. Agora eu fiquei com dúvida porque eu coloquei só a sigla, tem? Aí minha letra tá diferenciada aqui. Ó, tô achando que é Colossenses, mas não lembro de ler Colossenses hoje. Então você ficou casado, né? 3:12. Não sei se é Colossenses ou se é Eclesiastes. Envia das dúvidas, né? Ai, meu Pai. Obrigada, Jesus. Derrama o teu temor sobre nós, Senhor. Derrama o teu temor sobre nós, Pai. Você coloca aí. Amém? Colossenses 3:12. Precisamos estabelecer
princípios na nossa vida: obediência, temor, amor, honra, responsabilidade, justiça, humildade, maturidade. Sabemos que a humildade é um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Fomos aprendidos já aqui na casa do Senhor. A outra, depois de estabelecer princípios, tenhamos uma vida de oração. Se vocês pesquisarem, se vocês verem histórias de homens e mulheres de Deus, vocês podem ver que eles tinham uma vida de oração. Essa é a chave para que possamos andar em espírito, para que possamos viver aquilo que Deus tem. Sabemos que uma vida de oração, ou melhor, oração, não é apenas você, Papai do céu, obrigado, Senhor, meu Deus, amém. Não. Oração é você ter comunhão, diálogo com Deus. Aprendemos aqui que é você falando e Deus falando. É através da oração que nos tornamos íntimos de Deus. É através da oração que conhecemos a vontade de Deus. É através da oração que recebemos aquilo que Ele tem: compaixão, temor. Quando eu falo obediência, temor, amor, honra, responsabilidade, justiça, humildade, maturidade, tudo aquilo que o Senhor pode oferecer, eu não estou falando daquilo que nós podemos oferecer, mas Ele oferece para nós. Não é aquilo que é corruptível, é aquilo que é incorruptível. Ele faz da nossa santificação a santificação dele. Santifica a mim. Ele vai santificar-nos através disso. Ele vai atribuir para nós, Ele vai dar a nós aquilo que é dele. E aí sim seremos fiéis, andaremos em obediência a Ele, com temor, tremor, amor, honra, responsabilidade. Temos que assumir a responsabilidade. Não é do próximo, mas é meu. Não é dos líderes, é meu. Eu preciso funcionar, eu preciso caminhar para que tudo mude na minha vida, para que eu conheça coisas extraordinárias de Deus, para que minha família conheça. Isso aqui, gente, são recomendações que vai atribuir em tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre a igreja, que foi profetizado a partir de 2025, e coisas que já estavam acontecendo e que vão continuar de uma forma mais profunda. Mas quanto mais a gente se entregar a isso, quanto mais a gente se entregar à vida de oração, vamos conseguir andar no tempo de Deus. E vamos conseguir ver coisas extraordinárias. Quando um homem de Deus se levanta em oração, ganha uma cidade, imagine todos nós. Quando um se levanta com responsabilidade, com temor, com obediência, com justiça, com humildade, com honra, com tudo aquilo que o Senhor tem, imagine todos nós. Vou finalizar. A busca em conhecer plenamente Cristo, estou finalizando, e os 4 ensinos práticos que o Pai ensinou na live, vocês lembram? Quem lembra aí? Os 4 ensinos práticos que o Pai ensinou. Eu não notei aqui, mas eu lembro. Uma delas é ler a palavra, só que ele fala que temos que ler a palavra alto, para que a gente possa ouvir. 2, oração em línguas. Também é bom audivelmente. Ai, meu Deus, me lembra agora, que eu estava lembrando dos 4. Meu pai, não passo vergonha. Tá. Ixi, deu branco agora, fiquei nervosa. Tá, eu falei sobre a palavra, né? Oração em línguas. Eu tô lembrando da última, falta a terceira. Ah, tá, lembrei. Glória a Jesus, obrigada, Pai. Tô lembrando da terceira. Ele nos ensina a
falar algo que já tinha ensinado para o presbitério, né? E ensinou também na live para todos os filhos ouvirem, que é: toma mais de mim, dê mais de ti. Localiza-me com tua misericórdia, localiza-me com teu favor. Eu ainda acrescento um pouquinho dizendo: localiza-me com teu amor. Obrigada, Jesus. E o último, ele fala sobre a frequência que a gente tem que orar. Eu sou um tipo de pessoa que gosto muito de orar, porque sempre eu estou apresentando a mente dela. Porque às vezes vem influência e a gente precisa tal. Tanto nós quanto nossas famílias. Apresentem sempre. Eu falo por mim porque eu faço isso. Eu sempre apresento: Senhor, guarda a mente da Ágata. Senhor, não deixe que nenhuma influência do mal, Senhor, tenha domínio. E começa a repreender. Às vezes, uma vez aconteceu uma coisa comigo. A gente estava em casa, na verdade estava na casa da minha sogra, e a gente estava lá dentro. Do nada, eu estava lavando uma vasilhinha ali, e a minha cunhada estava na cozinha, na sala, o Alisson, o meu esposo, com a mãe dele estava no quarto. E do nada minha filha saiu para fora. Foi eu lá para fora. Foi estranho, primeira vez que ela tinha feito isso, né? E quando ela saiu para fora, eu ouvi a minha cunhada falando bem assim: a Ágata, ela tá indo lá para fora. E aí eu me atentei, né? A gente tem que se atentar. Eu tentei, porque eu achei que ela tinha ido lá para minha cunhada. E aí eu peguei e ouvi uma zoada de portão. Aí eu soltei a panela, já fui ali para um negócio ali. Aí eu fui olhar, a Ágata já estava com o portão aberto, indo lá para fora, à noite já. Com ninguém lá fora. E aí eu fiquei misericórdia, fiquei assustada. E aí eu fui lá, eu cheguei lá, a Ágata volta, e ainda bem que tinha uma vizinha, ela estava saindo para fora, de moto, com a filha dela, ela voltou para colocar a Ágata para dentro. E a Ágata saiu correndo porque viu a moto. E eu falei: Ágata, volta, Ágata. E aí eu falei com o Alice sobre essa questão. Aí eu falei com a minha cunhada: ainda bem que você me falou. Ainda bem que você me falou que a Ágata tinha ido lá para fora. Eu me atentei ao portão, porque se não tivesse, sabia, né? Eu não tinha me atentado. E aí ela falou assim: não falei nada não. Oi? Não falou nada não? Falou sim. Falou assim: a Ágata tá indo lá para fora. Ela disse: não falei nada não. Entendi, sim, obrigada. Então, o que é a mensagem que eu quero trazer? É que a gente tem que ter vigilância, porque tem influência. Se ele influencia a nossa mente, imagine das crianças. Temos que orar por nós e pelas nossas crianças. E a frase final é: muitos têm capacidade de ser trigo, porém vários vão ser roubados pelo inimigo, para que nunca venha produzir a semente, pois eles vão permitir. E assim serão palhas prontos para serem lançadas ao fogo. Muitos têm a capacidade de ser trigo. Todos nós temos a capacidade de ser trigo. Porém, se não vigiarmos, vários serão roubados pelo inimigo, para que eles não produzam frutos, para que ele não produza nada. E assim eles vão se tornar palhas. E as palhas estarão prontos para serem jogadas no fogo. Gente, me perdoe aí, eu me enrolei um pouco e um pouquinho. Porque era muita coisa, gente. Era muita coisa, mas assim, eu acredito que meus amados podem se levantar em compreender a palavra do Senhor. Peçam todos os dias para que Deus venha derramar o temor dele sobre vocês, sobre nós. Precisamos caminhar com o temor do Senhor, para que a gente venha cumprir tudo aquilo que tem nos ensinado. Temos que temer, andar com o temor e o amor. Quando a gente ama aquilo, ama alguém, a gente vai, a gente se preocupa, a gente se importa, a gente vai atrás, não é verdade? Deus, Ele quer que a gente ame Ele, muito mais ainda. E Ele quer que a gente tema a Ele também. Quero finalizar com uma oração e vou passar a minha oportunidade. Me perdoe se eu falei alguma coisa, mas eu precisava falar a palavra do Senhor. Senhor, e me perdoe por qualquer coisa mesmo.
Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor. Eu sei que o Senhor vai nos aperfeiçoando, vai trabalhando dentro de nós e através de nós, Senhor. Que a gente se arrependa, meu Pai, não daquilo que a gente não fez, Pai. Que a gente venha caminhar, Pai, para o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. A Tua palavra disse, meu Deus, que do Senhor vem a revelação. Então pedimos o espírito de revelação e sabedoria sobre cada um de nós. Vivifica-nos, Pai, na Tua palavra. Vivifica-nos na comunhão, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós o Teu temor, Pai. Esse temor que o Senhor está construindo em mim, Senhor, e que tem construído nos Teus filhos. Que todos nós cresçamos no temor do Senhor. Sejamos cheios de temor e tremor diante da Tua glória, para que a Tua presença resplandeça em nós. Pedimos, restaura o altar, Senhor. Assim como Elias restaurou o altar, Senhor, nós somos o altar do Senhor. E estamos sendo restaurados para que possamos sacrificar o melhor. Nos ensina a sacrificar o melhor para Ti. Não sermos parciais, Pai, porque aquele que muito faz, muito o Senhor recebe. Aquele que muito se entrega, muito recebe. Queima isso dentro de cada um de nós. Queima dentro de nós, papai querido, para que possamos caminhar, Senhor, nesse direcionamento. Que possamos, Senhor, meu Pai, temer e falar contra nossos irmãos, contra nossos líderes. Que possamos temer, Senhor, em não ser fiel à Tua palavra, a não andar, Senhor, meu Deus, naquilo que o Senhor fala, a não cumprir o devocional, Senhor. Que possamos ter temor e tremor, Senhor, de não cumprir, Senhor, a Tua vontade. Nos ensina a caminhar, Senhor, no Teu tempo, na Tua estação, papai. Queremos nós, Senhor, ser usados para aquilo que Tu tem. Que sejamos nós o canal, Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer de forma extraordinária, Senhor, no mundo inteiro. Sejamos nós, Senhor, meu Pai. Então levanta os Teus filhos, levanta os filhos dos Teus filhos, Pai, para que eles venham viver de forma plena, Senhor, na Tua presença. Nos perdoa, Senhor, se falhamos contigo, Senhor. Diante de Ti nos reconciliamos, Pai, porque não tememos muitas vezes a Tua palavra, não tememos aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Nos perdoe, Senhor. Falhamos e nos ensine a caminhar no temor da Tua palavra. A sabedoria não é comprada, Senhor, nem o ouro mais fino, Pai, não dá de comprar sabedoria. Mas o Senhor derrama, Senhor, derrame sobre os Teus filhos, derrame sobre nós a sabedoria, a revelação, as estratégias, Pai. Pai, continua falando em cada coração, em cada espírito, Senhor, em cada mente, Senhor, em cada pessoa, Pai. Que eles sejam transformados, impactados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles sejam transformados, impactados. Que o Teu Espírito os convença, Senhor, de tudo aquilo que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo. Uma salva de palmas a Jesus, o Rei da Glória. Quem vive ao Seu nome e ao Seu povo. Quem ainda está feliz com Jesus? Quer ver você ficar ainda mais feliz? Quem está nos visitando pela primeira vez, levante sua mão. Ali está o Anderson, correto? É assim que se pronuncia? Como é que a família recebe o nosso amado? Vamos lá, 1, 2, 3. Seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo ao avivamento. Aleluia! Glória a Deus. Gostaria que 7 pessoas saíssem do seu lugar e fossem amá-lo com amor.